Oi pessoal, estamos de volta. NexusPod, mais uma vez recebendo pessoas que fazem diferença e que impactam na vida do Nexus como um todo. Eu sou o Tiago Neves, sou o CEO e estou aqui sim hoje com o Guilherme. Guilherme, eu vou explorar, eu vou tentar saber, vou tentar sacar o máximo de informação que eu puder sobre você. Combinado. Você, sobre a sua empresa e sobre a tua vivência como empresário. Bem-vindo. Obrigado, Thiago. É um prazer estar aqui com vocês. Estou muito feliz e vamos nessa aí, vamos lá. Maravilha, vamos lá, vamos começar. O que eu quero saber de você? E eu sempre peço para que você tire alguma coisa que normalmente as pessoas não sabem. E fala um pouquinho onde você nasceu, onde você é, da tua família, se gosta de cachorro. E você diga assim, eu sou bailarino. Putz, ninguém sabia que você era bailarino. Aquela coisa que pouca gente sabe, Legal, vai ser interessante se você tiver. Se não, tudo bem. Vamos legal. embora. Eu sou o Guilherme Procópio, sou casado com a Viviane, pai do Thomas e do Iago. Hoje sou empresário, né? Mas eu já fui, por exemplo, gerente de peixaria. Não é todo mundo que sabe, né? Olha, tá a É ver? uma área diferente. Sou apaixonado, sim, por animais, cachorro, cavalo, gosto. E sou um palmeirense fanático, né? Gosto bastante de futebol também. E travei. Não tem problema. Continua daí, não tem problema. Tá. E hoje eu tô empreendendo, né? Há mais ou menos 3 anos. Passei por alguns desafios, né? Eu não gosto de falar a palavra dificuldade nem problemas, eu uso a palavra desafios. Então tive alguns desafios para empreender, mas hoje tem dado tudo muito certo, graças a Deus, e a vida tá seguindo aí. Eu ainda vou voltar, antes de chegar à parte do empreendimento, que aí nós vamos aprofundar um pouquinho mais, ainda vou explorar um pouquinho mais na sua vida e no seu dia a dia. Como é que foi a sua infância? O que é que você estudou? Legal. Fala um pouquinho aí também sobre essa fase da vida. Muito bom. Eu sou filho do Luiz Procópio, né, e da Leonice. A minha mãe sempre foi dona de casa. No Você é de São momento. Paulo? Sim, sou daqui de São Paulo. Qual bairro? Eu nasci na Moca, mas morei sempre na Zona Sul. Então morei um período no Campo Limpo, na Vila Andrade, já morei nessas regiões. Hoje eu moro pertinho de Santo Amaro, né, com a minha esposa, mas cresci ali no Campo Limpo. E na época da minha infância, tivemos uma infância boa, né? Não tenho do que reclamar. Eu e meu irmão ali, claro que dentro das limitações, né? Meu pai é engenheiro, mas naquele período ali ele tinha acabado de quebrar uma empresa ali na época do governo Collor, enfim. Quem conhece um pouquinho do governo Collor sabe que foi difícil. Então a gente passou por alguns desafios, mas nada que, né, faltasse algo. Foi desafiador, mas não faltou nada. E aí, crescendo, desenvolvendo, no meu primeiro emprego, eu fui trabalhar na feira que tinha perto de casa, porque eu sempre gostei de ter meu dinheiro, né? E queria comprar um tênis caro, aí meu pai achava que era besteira, então eu fui ajudar na feira que tinha perto de casa. Ajudar as senhoras, às vezes, a subir uma sacola na rua, ou ajudar um feirante a montar ou desmontar a barraca, e ali eu ganhava meus trocadinhos e foi minha primeira experiência com trabalho. E aí depois, né, eu voltando um dia da escola a pé, que eu estudava perto, eu vi lá que tinha um curso de operador de telemarketing gratuito. E aí fui tentar me inscrever, eu estava no ano do exército, né, que a gente tem esse problema do exército, tinha, não sei como é que tá hoje em dia, mas na minha época tinha. Então eu fui lá perguntar se eu podia me inscrever pro curso, né, porque depois tinha uma vaga de trabalho para quem fosse o melhor aluno do curso. Nunca tinha trabalhado com isso na minha vida, né, só na feira. E aí o professor do curso de operador de telemarketing gostou e me chamou para vender curso por telefone, né? Curso de inglês e de informática. Não vendi nenhum curso, não deu certo, mas assim, fiquei 3 meses lá, foi o meu primeiro aprendizado com vendas. Depois eu acabei arrumando um emprego temporário no shopping, né? Mas deixa-me fazer, pegando o gancho do que você falou, porque de certa forma algumas coisas não é muito diferente, por exemplo, do tamanho do que eu vivi. O que é que você traz? E aí puxando, e nós vamos voltar para trás, mas Sim. o que é que você traz dessa infância mais restritiva, mais desafiadora e até do seu primeiro trabalho como feirante, fazendo qualquer coisa? O que é que você acha que isso traz para a tua vida de hoje? Isso forja a gente ser, principalmente eu sou uma pessoa muito resiliente, né? Então tem as ventanias aí, que é normal,
estava até comentando um pouco antes aqui, no mundo das vendas a gente tem o W, né? Eu costumo falar isso para minha equipe, então o W ele desce e sobe, né? E aí a gente tenta deixar a barriga daqui não tão funda, né? Então o W ele existe, mas é você ser resiliente. Eu acho que me traz resiliência, perseverança, né? Então teve um momento lá difícil na infância, bem na infância, até meus 6, 7 anos. Depois meu pai acabou começando a trabalhar em outro lugar e foi progredindo dentro de uma companhia, né? E eu estudei em colégio particular, não tive uma vida muito difícil, só nesse comecinho mesmo que foi desafiador. Mas, por exemplo, eu estudava num colégio particular que as pessoas viajavam para Disney, todo mundo tinha o tênis mais caro e meu pai não proporcionava isso pra gente, por muito conta da cultura dele, não era nem por falta de recurso, mas era o jeito dele. Então eu aprendi que eu tinha que lutar pelas minhas coisas desde cedo, né? Por isso que, o Guilherme precisava trabalhar na feira? Não, não precisava. Mas eu queria comprar o meu tênis lá na época de 500, 700 reais, que era muito dinheiro em 2004, 2003, né? Então, isso me fez ser perseverante, persistente, valorizar o meu trabalho, valorizar o meu dinheiro. Então, eu fiz curso de inglês também, né? Um pouquinho depois dessa fase aí, eu que paguei, então eu dava muito mais valor. Minha faculdade, eu que paguei. Então, eu valorizei, eu percebia que tinha colegas que às vezes o pai que pagava e, né, levava meio que na bagunça e eu não. Eu pensava, caramba, aqui é meu dinheiro, né? Então, É o meu tempo, é o meu esforço. exatamente. É puxado. Então, voltando, você disse, depois você esteve nesse telemarketing durante um tempo que não foi tão bom, e aí... Fui pro shopping, né? Shopping. Arrumei um emprego temporário lá numa loja de surf, nem usava essas roupas, mas acabei arrumando. Me dei bem também, né? Ali eu acho que foi quando eu me dei melhor, mais que no telemarketing. Aí sim tinha uns bons números, comecei a ganhar um dinheiro que eu nunca tinha visto, um dinheiro maior. E também fiquei um curto período de tempo porque aí eu dava vozes, né? Eu falo que hoje a gente escuta várias vozes e a gente tem que saber discernir o que que é bom e o que que não é. Às vezes o seu próprio pai, a sua própria mãe, são familiares que te amam, eles vão falar coisas que você tem que filtrar. Então meu pai falava, você precisa de um emprego CLT, você precisa ser registrado, você precisa de férias, aí no shopping você não vai ter. E aí eu fiquei com aquilo e fui trabalhar numa metalúrgica. Então eu saí de uma comissão que eu ganhava lá vendendo roupa, prancha de surf, essas coisas, né? Saí de 3, 4 mil reais em 2006, que era um valor alto para a época, para ganhar, o meu primeiro registro foi de 399 reais. Então eu troquei isso muito por conta da pressão externa e por ser novo, né? Eu tinha 18, 19 anos. Então eu fui trabalhar numa metalúrgica de auxiliar administrativo. Aí eu comecei ali a ser, né, o trabalho que o brasileiro acha que é comum, né, que é o CLT. Então eu fiquei ali nesse período, nessa primeira empresa, 2 anos e pouquinho, comecei a fazer minha faculdade de administração e também fiz administração porque era o que eu conseguia pagar. Eu queria fazer marketing na época numa faculdade maior e eu não tinha condição. Meu pai falou, não pago marketing, se quiser fazer engenharia eu pago, porque ele é engenheiro. E aí eu eu sou o filho mais velho, né? Eu falei, não, eu sou o rebelde, eu não vou fazer. E aí eu fui pagar administração, ou pagava administração ou educação física, eram os dois mais baratos. Como eu sou meio desengonçado, então eu preferi fazer administração. E uso hoje muita coisa que eu aprendi, acho importante, mas assim, eu acho que no meio empresarial que eu aprendi foi na vida mesmo, não foi lá na faculdade. Uso algumas coisas, mas aí, enfim, trabalhei nessa empresa, depois consegui um outro estágio, uma empresa de tecnologia, que é uma empresa grande, ela que criou o sistema, por exemplo, de bilhete único aqui de São Paulo, o software é deles. Eles têm um software que monitora a Amazônia, por exemplo, que é junto com o Ministério da Defesa do Brasil. Então essa empresa eu aprendi mais, aí era uma empresa grande mesmo, né? Também trabalhei no setor de compras lá, e aí fiquei uns 3 anos mais ou menos. E aí eu tive minha primeira veia do empreendedor aí, né? A primeira vez que eu empreendi. Eu acabei saindo de lá, trocou a minha diretoria de compras lá, muita gente foi mandada embora e eu fui junto. E eu falei, caramba, mãe, não quero trabalhar mais para ninguém. Você vai fazer o quê? E eu falei, não sei, eu gosto muito de cozinhar, né? Gosto muito mesmo. E aí eu já sabia fazer algumas coisas da culinária japonesa. Yakisoba, tempurá. Eu falei, cara, vou fazer um curso de sushi man. Vou fazer um curso e vou abrir uma portinha que seja pequenininha para entregar comida japonesa. Em 2012 isso. Né? Em 2012 não tinha esse boom de comida japonesa que tem hoje. Hoje tem, em qualquer esquina tem, né? Então eu abri lá no Campo Limpo, no bairro que eu cresci. E deu muito certo, principalmente no começo. Mas foi um negócio quase que zero dinheiro. Não foi zero dinheiro porque eu tinha um pouco, mas assim, comprei um freezer usado, né? Comprei
O primeiro estoque ali para pagar depois. Foi bem desafiador. Macarrão para fazer yakisoba. Mas eu fiquei nessa batida aí 2 anos e pouquinho também. Foi a minha primeira vez que eu empreendi, né? Mas aí eu costumo falar que eu era muito novo, né? Eu tava com 24, 25 anos. E aí nessa época eu gastava meu dinheiro bem à toa, né? Então era muita balada, saía e não pensava no amanhã. Até eu me tornar pai. Aí eu me tornei pai. Tive minha primeira quebra também, porque o restaurante começou. Parece que é uma coisa, né? Virei pai, aí começou a vender menos. Eu tive que mandar um menino que me ajudava embora. Aí eu tinha 3 entregadores, ficou um. E aí depois eu comecei a entregar também, e ficou uma loucura. Eu falei, cara, não dá mais para eu sustentar isso aqui. Aí veio a história da peixaria que eu contei agora. Ah, Aí o filho do dono da peixaria, ele estudou comigo na faculdade. O nome dele é Leonardo. E aí o Leonardo, a gente fazia os trabalhos, eu tinha facilidade de fazer os trabalhos, então eu acabava ajudando muito ele na faculdade. Ele falava, pô, você podia trabalhar um dia comigo. Aí eu falava, tá maluco, Leonardo, que eu vou trabalhar para ficar cheirando peixe aqui, igual você? Falei, tô fazendo faculdade para virar peixeiro. E aí foi quando eu paguei com a língua, né? Que é um ditado que meu pai fala. Ele me convidou, eu tinha acabado de fechar o meu delivery, não sabia o que eu ia fazer ainda, com medo de trabalhar de novo para os outros, né? Porque eu falei que nunca mais trabalharia. E aí ele, pô, você já trabalha com peixe, né? Porque eu fazia a parte fria de comida japonesa. Vem aqui conversar com meu pai, né? Para ver se dá certo. Aí eu fui lá conversar com o seu Paulo, um baiano que chegou aqui em São Paulo há 32 anos atrás, montou a primeira peixaria, hoje tem 7. Deu super certo o negócio dele. Aí ele olhou pra minha cara assim pra conversar e falou: Você quer trabalhar com peixe? Aí eu falei: Eu. Ele, com essa carinha aí de playboyzinho, você quer trabalhar com peixe? Eu falei: Se o senhor me der uma oportunidade, né, eu preciso, não é que eu quero. Eu falei: Eu preciso trabalhar com o que o senhor puder me oferecer. Ele falou: Não te dou 6 meses, mas você é amigo do Leonardo, vem aí trabalhar comigo. E aí foi quando eu fiquei 10 anos lá, né? Aí juntei com a minha parte da administração, então criei o sistema de delivery deles que eles não tinham. Hoje o delivery, né, eles são meus clientes hoje do meu negócio, né? Então eu sei que o delivery deles vende mais que as lojas físicas hoje. E também implementei o sistema de precificação deles. Então o seu Paulo, ele vinha de um tempo que ele comprava por 5, vendia por 10 e estava tudo bem, né? Não tinha um cálculo disso, não ó, tinha nada. Então, depois que eu apresentei o Excel para ele, né, planilha, e comecei a mostrar algumas coisas, é o sistema que eles usam também. Então, foi um grande tempo ali. Eu também cresci muito como pessoa, cheguei a cuidar de 105 funcionários, que foi o limite que a gente teve. E depois na pandemia teve todos os desafios, que foi o momento que eu acabei saindo. Aí teve mais uma queda, né? Mais um mais um desafio. desafio. Aí eu caí e eu ganhava um salário consideravelmente alto para o brasileiro lá na peixaria, né? Ninguém trabalhando em peixaria ganhava o que eu ganhava. Então, quando eu fui procurar emprego de novo, as peixarias não queriam pagar o que eu recebia, e quando eu ia para o mercado que eu já trabalhei, que é compras, essa área administrativa, o pessoal queria me pagar muito menos do que eu vivia naquele momento, né? Então eu falei, o que que eu vou fazer? Aí eu peguei meu carro e fui fazer Uber, né? Fui fazer aplicativo. E outro desafio, aí você também empreende, né? Eu falo que o Uber, ele É, é um sem dúvida. empreendedor. Não, sem dúvida que é. Se você não E encarar tem aquilo, arte, tem disciplina, tem cálculo, tem escolhas a fazer, tem várias coisas. Tem ali algumas variáveis que para você se dar bem, você tem que saber utilizar elas, não é? exatamente, exatamente. Eu gosto muito de dirigir. Então, quando eu usava o serviço, eu falava, trabalhar de Uber é tranquilo, né? E aí, quando você começa a tratar isso como um trabalho mesmo, né? Então, eu sou muito. A minha mulher fala, né? Você é chato com esse negócio de horário. Eu fiquei super chateado que cheguei 1 minuto, 2 minutos atrasado. Eu não gosto disso. Então, o Uber eu encarava como uma empresa, como se eu fosse registrado para mim. Então, eu vou trabalhar, me propus a trabalhar das 5 da manhã até as 10 da manhã, vou ter uma pausa, volto às 2 e vou até às 11. Era isso que eu fazia todos os dias. Ajustava a estratégia, não tá dando legal nesse horário, vou tentar outros horários, até eu me adaptar e ver um ganho. Outra coisa é a meta, né? Então eu saía com uma meta Certo. diária. A minha meta na época era R$ 400 bruto por dia. Enquanto eu não fizesse isso, eu não Não voltava para volta. casa. É. Todas as pessoas, eu gosto de falar, porque acaba por ser empreendimento, empreendedorismo, como disse, sempre que eu entro ou quase sempre que eu entro numa corrida de Uber, eu fico a explorar o negócio. Não é tanto a pessoa, mas é o negócio. E eu vejo claramente que aqueles que têm mais sucesso
A coisa que eu mais vejo é têm metas, muito mais do que horário. Eles tentam fazer um horário, mas se não fizer a meta, ele faz. E quando por algum motivo não bate a meta, mas também já não pode passar aquele horário, traz aquela resto de meta para o dia seguinte para fazer. E a outra coisa que eu também aprendi com eles, muito interessante, que eu não sabia, eu acho que a maior parte das pessoas, é de saber a remuneração por quilómetro rodado de cada corrida. E ele dizia: eu não aceito corridas que não me remuneram a partir disto. Então a pessoa também olhar um pouco a isso, ou seja, cá está as tais pequenas coisas que são importantes para acabar por ser a precificação do seu produto, do peixe, Exato. da coisa, de saber qual é que é o custo mínimo, porque você vai ter que ter essa remuneração, não é? Exatamente. Eu formado em administração, maluco por Excel, né? Então tudo era planilhado. Então eu tinha a minha projeção de melhor dia de corrida que eu tive num determinado mês, a média e o pior dia. Então eu entendia que exatamente isso, essa conta era para isso. Eu não posso trabalhar, por exemplo, com menos que R$ 2 o quilômetro, porque senão eu vou ter prejuízo, ou não vai compensar, ou eu vou empatar. Então eu olhava a corrida e aí você se acostuma, né? Porque no Claro. começo a corrida ela fica 10 segundos ali. Você tem que olhar a corrida, olhar para onde você está indo para ver se você também não está indo para um lugar perigoso, calcular quilômetro com valor para ver se compensa. Então no começo eu ainda errava um pouquinho, às vezes aceitava uma corrida que eu não queria, mas depois isso você vai acostumando, você faz a conta muito rápido ali. E hoje eu vejo, né, eu converso muito também com os motoristas, eu uso bastante o serviço e eles têm aplicativos hoje, né, que já fazem essa conta ali na tela. É, Então, hoje já tem já mais tem mais sofisticação, recurso. mais Então recurso. sobe lá, por exemplo, a corrida da Uber, ela não te mostra isso, nem a da 99. Mas aí sobe uma janelinha de um aplicativo paralelo, que aí ele mostra lá, corrida 5 quilômetros, você vai ganhar, sei lá, R$ 2 por quilômetro, 2,50 por quilômetro. Então aí a pessoa resolve aceitar ou não. É bem legal. Me fala, e o consórcio já vem depois disso ou não? O consórcio vem nesse meio aí. Aí eu trabalhando de Uber, né? Eu trabalhei firme, 1 ano e 2, 3 meses, e aí comecei a me irritar muito com o O carro trânsito. era teu ou era alugado? Primeiro 6 meses um carro alugado, depois eu comprei o meu. E aí, depois de em 1 ano e 2, 3 meses, mais ou menos, eu comecei a me irritar muito com o trânsito de São Paulo, né? Que quase não tem. E eu nunca tive problema com passageiro, né? Às vezes, uma coisinha ou outra ali, mas nada muito grave. O meu problema era com o trânsito, o barulho, né? Então eu lembro que no começo eu não trabalhava com ar-condicionado ligado, que eu falava, não, vou perder dinheiro, né? Ficava nessa neura. E aí, meu, o barulho do carro, das buzinas já me deixava maluco. Então eu sempre trabalhei com ar-condicionado depois de um período ligado para não escutar. E o trânsito, o motoqueiro bate no retrovisor, você está exposto todos os dias, né? Então você está exposto a assalto, a acidente, a multas, né? Não tem jeito. E isso começou a me incomodar muito. E aí comecei, né? Sou cristão, comecei a orar muito a Deus. Falei, Deus, eu não quero mais isso, mas também não posso sair do nada. Eu tenho 2 filhos, eu tenho conta para pagar. E aí veio a oportunidade da Demicon. Minha mãe trabalha na Demicon há mais tempo, né? Eu vou fazer 3 anos, minha mãe tá 4 anos e pouquinho. E aí minha mãe vinha, não, porque eu trabalho com consórcio. Eu falava, que mãe, sai com essa história de consórcio, sai pra lá, isso aí não é vida, não. E ela ficava, Guilherme, você tem perfil, né? Mãe sabe o que fala, né? Guilherme, você tem perfil, vem trabalhar aqui. Eu tenho uma gestora boa pra te ensinar. E eu não ouvia. Até um dia que eu lembro que eu tava numa corrida numa periferia aqui de São Paulo. E tava chovendo muito, e entrou 3 crianças e uma mãe, e as crianças todas entraram com o pé no banco. E aquilo me revoltou, porque a corrida me pagou até hoje, eu lembro, 5,87, né? Eu acabei aceitando para ver se eu saía daquele bairro que eu tava. E aí a minha mãe já tinha me passado o contato da gestora, que é a Karen, né? Que é a minha gestora até hoje. E aí eu liguei pra Karen num sábado, 3 e pouco da tarde, falei, Karen, aquela oportunidade que você tinha me oferecido, que eu falei que ia ver, eu posso ir conversar com você na segunda? Aí ela falou, pode. E aí fui lá em Moema, né? A Demicon que eu estou tá lá em Moema, na Avenida Ibirapuera. E aí sentei pra conversar com ela, ela me explicou, ó, que não tem ajuda de custo, tá, né? Só comissão. Eu nunca tinha trabalhado assim. Aí eu falei, tá, eu vou pensar, né? E pra mim aquilo ainda era estranho, porque aí vinha aquelas vozes do passado. Você tem que ter férias, você tem que ter 13º, você tem que ter não sei o quê. E você fica escravo. Isso é uma mentalidade de escassez. Hoje eu vou contratar, a minha maior dor é essa mentalidade que a pessoa vem. A primeira pergunta que me faz, que horas que eu trabalho? Eu falo, você vai trabalhar a hora que você quiser, depende de quanto você quer ganhar, né? Eu ganho bem porque eu trabalho bastante. Então, É um funil. Quase tudo é um funil e uma pessoa tem que entender como é que funciona o funil da sua atividade, né? exatamente. Cada nicho vai ter o seu, mas tudo se resume a um funil, é isso. Então, eu
fui pensar em casa e aí eu pensei, poxa, eu já fico 12, 14, 15 horas por dia na rua fazendo corrida. Eu não deixo de ser um empresário. Aqui eu vou tentar agora equilibrar o meu tempo para vender consórcio. Como era só comissão, só comissão, eu não podia não parar de fazer corrida de uma vez. Então aí eu sentei com ela e a gente bolou um plano de transição. Ela queria que em 3 meses eu parasse de fazer corrida, né? E eu entrei lá em setembro de 2023. Aí no meu primeiro mês, junto com o auxílio deles, vendi 1 milhão, né? Eu falo que a gente não vende sozinho, né? No começo, hoje, por exemplo, eu atendo com os meus consultores novos. Então é eu que praticamente faço a venda e eles conseguem os clientes. E isso aconteceu comigo. E aí eu falei, uau, sou vendedor, né? Descobri que eu sou vendedor mesmo. Nunca tinha trabalhado dessa forma. E aí continuei fazendo Uber. E então foi uma rotina maluca nessa época, assim. Eu saía 4 da manhã, trabalhava até 7, 7h30 no Uber, direcionava o aplicativo para Moema, parava 4 ruas para cima para não gastar com estacionamento, descia de blazer, camisa, suava, descia lá na Ibirapuera, porque tem treinamento de segunda a sábado lá. Então só não aprende quem não quer. Então eu ia para todos os treinamentos, ficava olhando os mais antigos trabalhando, levava minha marmitinha, porque o mal do motorista de aplicativo é gastar no McDonald's, né? Então eu levava minha marmita, comia lá, ficava até 2, 3 da tarde, depois saía para fazer corrida. Eu fiquei fazendo isso 7 meses. Então eu falo que essas olheiras que eu tenho é desde essa época aí, porque eu não dormia. Eu chegava às 11, meia-noite e saía às 4 da manhã. Eu fiquei 7 meses fazendo isso. E a Karen sempre falava para mim, Guilherme, você precisa queimar as pontes, senão você não vai vender. Ou você escolhe um ou você escolhe o outro. E aí começou essa pressão, porque eu já performava no consórcio, mas não com a intensidade que deveria. Até um belo dia, no dia 3 de março, eu sofri um acidente. E eu capotei o meu carro, aí eu não tinha mais o carro para fazer. Eu tomei uma fechada num caminhão, voltando, fui levar meus filhos em casa, sorte que eu estava sem eles. Tomei uma fechada num caminhão. Para não entrar embaixo do caminhão, tirei e perdi o controle do carro, capotei o carro. Eu estava nessa transição, ou seja, eu estava 2 meses sem seguro do carro, porque eu deixei de pagar, que eu não deixei de pagar o plano de saúde dos meus filhos, não deixei de pagar algumas coisas, mas o seguro do carro eu deixei. Então eu tive um prejuízo de mais de 20 mil reais e na época eu ganhava 2.100 e poucos reais na Demicon e eu complementava com Uber. Falei, o que eu vou fazer da minha vida? Só que hoje eu dou treinamento e eu falo isso, né? Não capotem o carro, né? Queimem as pontes antes, por favor. Eu falo isso para minha equipe. Então, eu precisei desse acontecimento para mudar minha vida. Então, eu fiquei com ferro no ombro, 57 dias, e eu atendia muito cliente online. E aí, o que eu consegui, o que eu chamo hoje de marketing de indicação, que é o que a gente vive no Nexus, né? Eu consegui muitos indicadores. Então, hoje eu tenho um grupo de indicadores. Às vezes aumenta, às vezes diminui, às vezes eu dou uma bronca em todo mundo, fica metade. Porque ninguém tem vínculo comigo, mas eles ganham. Hoje eu pago metade da minha comissão. Então eu tenho indicadores que me dão 2, 3 contatos todos os dias. Eu vendo para todos? Obviamente que não. Né? Mas na verdade, assim, vender para todos eu vendo. É o que eu falo para minha equipe. Venda todos os dias. Emissão de contrato vai ser uma consequência. Né? Então eu vendo para todos ali. Em algum momento eu vou tirando venda. Vindo para cá agora, acabei de fazer uma venda. E isso vira um ecossistema que ele se alimenta. Né? Então hoje eu estou vivendo a minha melhor fase, tanto na Demicon quanto financeira, mas muito por conta desse capotamento de carro. Infelizmente, foi ali que eu consegui. Guilherme, o nosso tempo voou, esgotou e nós ainda temos que falar um pouquinho de Nexus. Então agora o que eu vou pedir, o desafio que vai ter você vai ter que ser mais objetivo nas respostas e eu também nas perguntas. Como é que apareceu o Nexus? Porquê é que o Nexus apareceu aí no... Foi alguém que já estava no Nexus e que também trabalhava com a Demicon e que indicou você para fazer parte do Nexus? Isso, foi o Guilherme Pessini. Não sei se ele está hoje ainda no Nexus. Continua? Está no Campo de Marte. Campo de Marte, legal. Ele tinha ido uma época para a Demicon Sorocaba e ele era ali de Moema. Ele me mandou e falou, olha, eu acho que faz muito sentido para você dar uma conversada. Aí falei com a Ivy que falou comigo na época. E participei de uma online, participei da segunda, falei, vou ficar e foi isso, estou aí. E está aí com desafios grandes depois agora disso. Sim. Então, essa acaba por ser... E me diz-me uma coisa. Para o teu negócio e para ti como empresário, qual é que foi o impacto do Nexus? Primeiro, eu gosto de falar isso hoje, até como que eu estou de presidente, né, do Nexus Ibirapuera. O Nexus, ele não te traz... se você vir focado só em fazer negócio, você às vezes pode se frustrar. Aqui eu aprendo muito com muitas pessoas, diariamente. Eu convivo com pessoas que são muito mais experientes que eu em diversas áreas.
Então, primeiro eu tenho isso, o aprendizado de conviver com, né, mudar de mesa, eu falo. Então, eu mudei de mesa. Quando eu vim para o Nexus, eu conheci novos segmentos, novas pessoas, novas experiências, e isso agrega muito para mim como empresário e como líder de equipe, né? E o segundo é a estrutura que o Nexus te dá, né? Não é só as reuniões mensais. Então, você tem treinamentos, você tem o próprio podcast, você tem o Nexus Academy, você tem muita ferramenta que te faz crescer como empresário, né? Então, é isso que me chama a atenção no Nexus e que mudei, eu sou outro Guilherme. De outubro para cá, eu sou outro Guilherme. Legal. Bom, para mim é super gratificante ouvir essas histórias e ter esse teu depoimento. Muito, muito legal. E aí, quem foram os malucos que disseram: "Putz, vem ser presidente e vem tentar fazer um crescimento e dar uma robustez maior do Ibirapuera"? Como é que isso casou com a tua vida? Eu acho que partiu da Fernanda e do Roberto, né? Eu acho que primeiro da Fernanda e o Roberto concordou com a indicação. Para mim foi um susto, porque eu tinha acabado de entrar, né? Eu acho que eu tinha 3, 4 meses e nem me achava digno de tal posição e fui entender e falei, uau, o que que eu vou fazer, né? Eu tô conhecendo agora o pessoal, será que vão me aceitar? Não vão me aceitar? E é um desafio, né? O nosso desafio é fazer o Nexus Ibirapuera cada vez maior, né? E que faça cada vez mais negócios. A gente. Isso está acontecendo. Exatamente. A gente conseguiu bater já a meta aí, eu não dou moleza, né? Tô igual a minha equipe lá. Eu falei, nós vamos vender. Já que bateu era 600, vendemos mais de 2 milhões, agora a gente tem que vender 4. É isso, vamos entregar mais sempre. Então, eu acho que esse meu perfil, eles perceberam, a Fernanda principalmente percebeu esse meu perfil meio. Lá na Demicon o pessoal me chama de tubarão, né? Então eu sou meio to the point, assim, vamos direto, vamos fazer acontecer. E é isso que eu tenho tentado implementar no Nexus Ibirapuera. Claro que há desafios, há pessoas, é diferente de uma equipe, né, de vendas ali, mas a gente tem conseguido ter alguns resultados legais aí e eu estou feliz com a gestão. Maravilha. Eu também vou te dizer que era para mim um desafio, o Ibirapuera, uma preocupação. Acho que ainda tem muita coisa para deixar de ser, mas eu já não estou tão tenso como estava. Que Eu bom. vejo que realmente os ares são bons, a energia está boa, a equipe já era uma equipe boa, mas as coisas estão a se encaixar um pouquinho melhor e isso é muito positivo e com certeza que o teu papel como presidente está ajudando nisso. Bom, como nós estamos super ultrapassados, agora vou-te fazer o desafio de olhar para aquela câmara e falares com a tua equipe, passar a mensagem que você quiser para a tua equipe. Nexus Ibirapuera, estou muito orgulhoso de estar com vocês, de caminhar com cada um, independente de cargo, de vice-presidência. O importante é saber que somos todos Nexus e eu conto com vocês para a gente fazer esse crescimento aí cada vez maior, explodir tudo, como eu falo lá para minha equipe na Demicon. Conto com vocês, vamos juntos ser o maior grupo do Nexus. Um abraço. E só falta dizer, você sabe que vários grupos têm a brincadeira de dizer chupa Moema, não é? Que é sempre para matar o líder. Já só faltava dizer chupa Moema que eu vou pegar vocês. Não, eu tô esperto. Não disse isso. Gente, vocês viram, foi um papo fantástico. Acabou demorando um pouquinho mais porque ficamos aqui realmente a viajar na maionese, no bom sentido, de conhecer realmente a história, os desafios e o empreendedorismo do Guilherme. Foi fantástico, obrigado mais uma vez. Ó, vamos fazer, nunca fiz isso, vamos brindar. Eu que agradeço, Sucesso, Thiago. bem-vindo. Muito obrigado, viu? Eu que agradeço. Gente, muito obrigado e esperem o próximo episódio, mais uma história que vocês vão ter de sucesso, de inspiração, de pessoas que constroem o Nexus e esta comunidade de negócios fantástica que nós intitulamos ou usamos como cultura de net sharing. Obrigado, até à próxima. Tchau, tchau.